Para a parte 3 do vídeo, a última parte, paramos em relação aos órgãos análogos, certo? Onde são órgãos que têm a mesma função, só que é material diferente. No caso das aves, temos ossos e penas. No caso dos insetos, temos a proteína quitina. Quitina é essa proteína que está nas unhas, certo? Que dá uma rigidez. A mesma rigidez se encontra nas asas dos insetos, certo? Para a evolução, anatomia comparada. Você vê que certas comparações podemos ver em relação que em relação o braço humano e a pata do cavalo, as nadadeiras de uma baleia e as asas de um morcego, certo? Você vê que no caso aqui, nadadeiras e asas de morcego, parece o que? Uma mão, no qual provavelmente uma parte do processo evolutivo desses dois seres existiu uma mão e essa mão evoluiu para outro sentido. E o braço humano e a pata do cavalo evoluíram para funções diferentes. Irradiação adaptativa. Irradiação, como está dizendo, é algo que se espalha. Nesse caso, indivíduos com alto grau de parentesco apresentam aspectos diferentes por explorar ambientes diferentes. Como assim, grau de parentesco? Seres que tenham uma proximidade, só que exploram ambientes diferentes. Convergência adaptativa. Indivíduos com um pouco grau de parentesco, uma distância grande, apresentam aspectos que exploram o mesmo ambiente. Seres que não têm nenhuma relação, mas vivem no mesmo ambiente. Irradiação adaptativa. Como foi falado anteriormente, em radiação adaptativa, indivíduos com um grau de parentesco apresentam aspectos diferentes, por explorar ambientes diferentes. Vamos dizer aqui o exemplo da baleia. A baleia, temos aqui o leão marinho e os outros animais, só que temos no meio o que? Rato. Esse aqui não seria um rato especificamente, seria um primeiro mamífero que habitou na época dos dinossauros. Existiam mamíferos na época dos dinossauros, são mamíferos atuais, são mamíferos que viviam em regiões como cavernas, buracos, ou regiões de mata fechada por causa da predação desses dinossauros. Quando os dinossauros foram extintos, esse ancestral dos mamíferos saiu das suas cavernas e se espalhou pelo mundo, dando origem a vários mamíferos. O que você está vendo aqui são mamíferos, seres que mamam, certo? Nesse caso é uma característica, mamíferos que possuem, nesse caso, um grau de parentesco grande, só que vivem em ambientes diferentes, aquáticos, terrestres, florestas e outras regiões, certo? Convergência adaptativa. O que seria essa convergência adaptativa? Nesse caso, indivíduos com pouco grau de parentesco apresentam aspectos semelhantes, exploram o mesmo ambiente, possuem um grau de parentesco muito diferente. Qual seria esse grau de parentesco diferente aqui, jovens? Sabe não? Pronto. Aqui vocês estão vendo três seres aquáticos. Primeiro o golfinho. Isso aqui é um ictiosauro. Isso aqui é um tubarão. Golfinho, pessoal, é um ser mamífero. É um ser que mama. Temos aqui o tubarão, que é um peixe, ele não mama. E temos aqui um réptil. Isso aqui, pessoal, ele foi um réptil, seria um ictiosauro. Nesse caso, é um processo no qual ele é um réptil, só que aquático, e habitou nessa região e provavelmente seja um parente distante do golfinho e do tubarão. Eles viveram no mesmo ambiente, só que possuem características muito diferentes. Prosseguindo. Provas de evolução. Órgãos
Vestigiais. Vestigiais. O que seriam esses órgãos vestigiais? Só meus jovens. Pulei um pouquinho. Prova de evolução, órgãos vestigiais. Aqui vocês estão vendo o órgão interno, nosso intestino grosso, certo? Temos a seguinte parte: apêndice seco, intestino delgado, intestino grosso e um seco de novo. Você percebe que nosso intestino possui várias dobras. Essas dobras, nesse caso, são responsáveis pela dissolução da água das fezes. E aqui temos a parte do apêndice, certo? Esse apêndice, pessoal, foi uma atrofia, seria um órgão atrofiado que provavelmente foi utilizado pelo homem na época que o homem era herbívoro, não comia carne. Então seria a parte do órgão que não é mais utilizada pelo ser humano, mas existe essa evidência que numa época, há milhares de anos, um homem era totalmente herbívoro, não comia carne. E outra parte, temos a nossa coluna vertebral, temos as vértebras cervicais, torácicas e lombares. Temos a região do sacro e cóccix. Esse cóccix, jovem, seria o osso que se encontra um pouco acima da região da divisão das nádegas, próximo daquela regiãozinha onde tem uma pequena curva. Essa pequena curva, esse cóccix, seria uma cauda atrofiada do ser humano. Provavelmente, numa época da evolução humana, houve uma cauda, só que ela foi totalmente esquecida com o tempo, pelo fato que o ser humano ele habitou as árvores, indício que o homem viveu em árvores no início e depois abandonou elas. Especificação: formação de novas espécies ao longo do tempo a partir de espécies pré-existentes. Como eu posso formar novas espécies? Através de isolamento geográfico, surgimento de uma barreira física entre duas populações da mesma espécie, pedindo um fluxo genético entre elas. População A, população B. Uma barreira no qual não pode haver mais cruzamento. E essa barreira permitiu a formação de duas espécies diferentes, A e B. Isso é o caso dos tetilões, certo? Então, os tetilões é mais uma vez um exemplo dessa formação de espécies diferentes. Seleção natural diferenciada, formação de raças, indivíduos com potencial intercruzamento. São seres da mesma espécie, possuem raças diferentes. Aumento da diversidade genética, isolamento reprodutivo, indivíduos sem potencial intercruzante, formação de nova espécie, certo? É o caso do jumento e do burro. Não, perdão, jumento e do cavalo. Ao cruzamento desses seres de espécies diferentes, a origem do burro. Burro é um ser que foi formado no cruzamento do burro e do cavalo, que é um ser que não tem capacidade de se reproduzir, certo? Por causa que ele é infértil, sendo infértil por causa desse cruzamento de espécies diferentes, certo? Jovens, obrigado pela atenção, certo? Passarei o link desse slide, certo? E teremos, certo, algumas informações no mural do Google Sala. Obrigado, muito obrigado pela sua paciência e até a próxima. Tenha um bom dia, jovens, no 7º ano da manhã.